capítulo de número 4. A gente está lendo a Bíblia toda nesse ano de 2025 e eu cheguei agora em 1 Samuel. E 1 Samuel é muito maravilhoso. 1 Samuel ele é um livro de ensinamento do que fazer para buscar a presença de Deus, ou de como ser alguém que evidencia o amor pela presença de Deus, e de como ser alguém que a presença de Deus é qualquer coisa. Se você pegar o livro de 1 Samuel e até o de 2 Samuel, você vai ver claramente essa diferenciação de alguém que despreza a presença de Deus e alguém que ama a presença de Deus. E hoje eu quero falar a respeito de pessoas que desprezaram a presença de Deus e por desprezar a presença de Deus acabaram perdendo ela. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, o lugar mais ruim de um ser humano viver não é dentro de uma cadeia. O pior lugar para um ser humano se viver não é num deserto, muito menos numa terra seca. O pior lugar para o ser humano viver é longe da presença de Deus. Você vai notar comigo que a Bíblia diz que nós, antes de termos a presença de Deus, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2 fala isso. Quando Cristo nos encontrou, Ele nos deu vida. Ezequiel 37, quando fala do vale de ossos secos, mostra um vale de ossos sequíssimos, é uma representação do povo de Israel sem vida, longe da presença de Deus. E também uma representação daquele povo que está lá fora e não quer saber do Senhor, e que nós estamos orando para que eles possam alcançar a misericórdia de Deus. Mas o vale estava seco, e Deus disse para Ezequiel profetizar, para que osso juntasse com osso, nervo crescesse por cima do osso, carne por cima do nervo e pele por cima da carne. E tudo isso aconteceu. Só que quando Ezequiel fez e viu tudo isso, ele disse: mas Senhor, é um grande exército, numeroso, mas eles estão mortos, falta alguma coisa. E Deus falou: profetiza ao Espírito para que venha e seja introduzido. E quando o Espírito veio, eles se levantaram e se tornou um exército com vida. O que traz vida para o ser humano é o Espírito Santo de Deus. E quando eu falo morte e falo vida, eu não estou falando morte material, física. Eu estou falando morte espiritual. Aquela pessoa que tem um semblante caído, que ela está usando droga, ela está bebendo, ela está saindo com 10 mulheres, 10 homens, mas ela não tem uma alegria real, é uma alegria superficial. É um sorriso que dura 2 horas, uma alegria que dura 3 horas, enquanto a droga tiver efeito, enquanto a bebida tiver efeito, a pessoa está feliz. Enquanto ela está no meio das rodas de amizade, ela está feliz. Quando tudo isso acaba, o efeito da droga sai, o efeito da bebida não tem mais, e os amigos vão cada um para sua casa, e ela deita a cabeça no seu travesseiro. A única coisa que ela sente é um vazio na alma e lágrimas que rolam dos seus olhos. Ela está viva fisicamente, mas morta espiritualmente. E Davi nos ensina aqui: quando nós estamos vivos espiritualmente, pode até o pai e a mãe abandonar, mas o Senhor jamais nos desamparará. E isso é o que traz vida. O que traz vida para você, o que traz vida para mim, é a presença de Deus. E nós precisamos entender isso de uma forma clara, irmãos. Não pode ser algo que entra aqui, sai aqui, e a gente sai lá fora depois até lembrando do que foi pregado, mas não vai colocar em prática aquilo que escutou. Nós precisamos colocar em prática. Eu já vou ler aqui, mas o Senhor falou em Mateus capítulo 7 que o homem que ouve a palavra de Deus e coloca em prática é comparado a um homem prudente. Ele edifica a sua casa sobre a rocha. A rocha, irmãos, é Jesus Cristo o Senhor. Quem ouve a palavra e bota em prática aquilo que ouviu, ele coloca a sua vida fundamentada na rocha, que é Jesus Cristo o Senhor. A Bíblia diz que vem problema, vem tempestade, vem vento, vai bater com ímpeto contra aquela casa, mas ela vai se manter de pé. A palavra vai sustentar.
Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando Jesus vai falar dessa comparação do homem prudente e do homem insensato, ele não vai falar do que foi feito a casa, de qual material, se a casa era de madeira, se ela era de palha, se ela era de concreto, ou se ela era de ferro. O que importa não era o material que foi construída a casa, mas era aonde ela estava fundamentada. O importante é o fundamento, e a pergunta é: qual é o fundamento da tua vida? Aonde você tem fundamentado a tua vida? Você tem ouvido a palavra de Deus e colocado em prática? Você tem ouvido a palavra de Deus e pelo menos tentado colocar em prática? O salmista Davi, no Salmo 119, verso 134, se eu não me engano, ele falou assim: Senhor, se não fosse a tua lei, a tua palavra ter sido o meu prazer, há muito tempo eu já teria perecido na minha angústia. Então a presença de Deus, a palavra de Deus, o firme fundamento, a rocha eterna, é o que nas horas da dificuldade, da luta e da batalha, nos mantém de pé. Não é o quanto nós conhecemos da Bíblia, porque eu já conversei com pessoas que bebem cachaça, está com a vida afundada na droga, na promiscuidade, mas conhece mais da Bíblia do que eu. Então nós precisamos entender que o que vai nos manter de pé não é o quanto nós conhecemos a Bíblia somente, mas é o quanto desse conhecimento nós colocamos em prática. É por isso que a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor. E a palavra temor no original tem dois significados. O primeiro é amor, o segundo é medo. Nós precisamos ter esses dois sentimentos no nosso coração. Amor pelo Senhor, amar a Ele de todo o coração, de todas as forças, de toda a alma, de todo o entendimento. Mas nós precisamos ter medo das consequências das nossas atitudes erradas. Nós temos que entender que o nosso Deus é cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de bondade, mas não é bobo. Já vou entrar, está tudo condizendo com isso. Gálatas capítulo 6, verso 7 diz assim: não se enganem, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, ele vai colher. Nós semeamos obras, você semeia obras, semeia palavras, semeia atitudes, semeia comportamentos, e de acordo com essas obras, palavras, atitudes e comportamentos, você e eu receberemos do Senhor a recompensa. Quem planta para o Espírito, ou seja, anda de acordo com a vontade de Deus, colherá a vida eterna, Romanos capítulo 8. Agora, quem planta para a carne, anda de qualquer maneira, segundo a sua vontade e servindo aos seus desejos e pecados, colherá corrupção. Sabe qual que é o original da palavra corrupção? É como se você pegasse uma pedra, um pouco mais frágil, e uma pedra muito forte, e você fosse aos poucos com a pedra forte, batendo naquela pedra frágil, e daquela pedra frágil sairia fragmentos e fragmentos, até a pedra não existir mais. Quem colhe corrupção é aquele tipo de pessoa que está cada dia desanimando mais. E aí você vê que a pessoa antes era animada, ela tinha ânimo, ela vinha para o culto, ela fazia de tudo, ela estava sempre contente, Jesus era sempre bom, e agora semblante fechado, obscurecido, reclama do ar, reclama do calor, reclama do som, reclama da altura da voz, reclama da palavra que foi pregada. Nada está bom, mas é porque ela está se destruindo por si próprio. Os pedaços estão se esmigalhando. Por quê? Porque um comportamento de pecado e desobediência gera a morte. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Então nós vamos ver um exemplo de alguém que perdeu a presença de Deus. Versículo 1 de capítulo 4 de 1 Samuel, verso 1, diz assim: e a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles estavam em guerra. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque.
os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. Intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló, buscar a arca da aliança do Senhor, para que ela vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Olha para cá um instante. Se tinha algo que trazia vitória para o povo de Israel, era a presença de Deus. Irmãos, não existiu uma batalha, por mais ferrenha que ela fosse, que o povo tivesse perdido se a presença de Deus estivesse com eles. Não existiu. Tanto que a arca da aliança, quando o povo ia guerrear, ia na frente. Os levitas colocavam ela nos ombros, e eles levavam a arca da aliança na frente, junto com os sacerdotes que tocavam a trombeta, porque dependendo do toque da trombeta, era um toque de guerra, ou um toque de evacuação. Então a presença de Deus, ela ia na frente, o povo ia atrás, cantando louvores, adorando ao Senhor, porque já sabia que por causa da presença de Deus, o povo teria vitória. Deus, através da arca, sempre deu vitória ao povo de Israel. Israel varreu a terra. Ele passou por Jericó, ele passou por Ai, ele passou por várias cidades, vários países, na caminhada até a terra prometida, varrendo nações poderosas. Jericó, naquela época, era uma das cidades mais fortificadas que existia. A Bíblia diz que ninguém podia entrar e ninguém podia sair se os portões se fechassem, porque o muro de Jericó era tão largo que uma carruagem podia passar por cima. Então Jericó era indestrutível. E Deus dá uma estratégia para Josué, dizendo: pega a arca, leva na frente, e vocês vão, os sacerdotes vão tocando a trombeta, e vocês vão atrás em silêncio, e durante 6 dias vocês vão dar uma volta cada dia ao redor de Jericó. No 7º dia vocês vão dar 7 voltas ao redor de Jericó, em silêncio, só a arca na frente e os sacerdotes tocando trombeta e louvores atrás. Quando a 7ª volta do 7º dia se completar, daí vocês gritam, que vocês não vão precisar pegar em espada, picareta, bazuca, nem nada, porque eu vou derrubar a muralha. Acontece a 7ª volta, no 7º dia o povo grita, a muralha cai. E a ciência, ela fica ofuscada, porque se a muralha, hoje você vai nas escavações de Jericó, que é a cidade mais antiga do mundo, você vai nas escavações lá de Jericó, tem um local que mostra mais ou menos por onde o povo entrou, porque Jericó, além de ser uma cidade fortificada, ficava no alto de uma pequena montanha, então subir até lá era muito perigoso por causa dos flecheiros. Então subir até lá e subir as muralhas era impossível, e a ciência mostrou lá que as muralhas não caíram para dentro. Existe uma escavação que mostra que as muralhas de Jericó caíram para fora, ou seja, não teve intervenção do exército. Deus derrubou a muralha e fez um caminho para o povo entrar e conquistar a cidade. Era Deus quem dava vitória, assim como nas nossas vidas. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, mas não porque somos fortes, inteligentes, temos dinheiro, faculdade, bacharel. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A nossa vitória é Ele. A vitória sobre o pecado, a vitória sobre a condenação, a vitória sobre a enfermidade, a vitória sobre a iniquidade, a vitória sobre o diabo, quem nos deu foi Cristo. Ele é a nossa vitória. Então a arca, por onde ia, dava vitória ao povo. E ela começou a servir, a arca de Deus começou a servir como uma espécie de amuleto. Deixa a arca guardadinha. Note irmãos, nós lemos aqui,
o povo foi para a batalha com a arca ou sem a arca? Hã? Alguém grita aí, alguém grita aí. Foi com a... Meu Deus, irmão, nós acabamos de ler. Quando o povo foi para a batalha, foi com ou sem a arca? Sem. O povo foi sem a arca, porque o exército se achou muito poderoso. Deixa a arca em Siló, e vamos nós mesmos lutar contra os filisteus. Esqueceram de levar a presença de Deus. E às vezes nós estamos assim, irmãos. Nós estamos caminhando sem a presença de Deus, achando que Ele está conosco, porque a presença de Deus para nós já virou qualquer coisa. No começo da nossa caminhada era tudo que nós tínhamos, agora não. No começo da nossa caminhada nós não saímos de casa sem orar ao Senhor e dizer: Deus, guarda o meu caminho, abençoa meu trabalho, me dá saúde, protege a minha filha na escola. Nós orávamos por tudo, orávamos até pelo cachorro. Senhor, o cachorro vai ficar, que ele não faça muita sujeira, Senhor, guarda ele. Meu Deus, tem um cachorro pequeno lá, eu tenho que orar pelo cachorro para que o cão saia. Saiu de casa, virou as costas, agora ele aprendeu a subir no sofá. Era um nisco desse tamanho assim, ó. Corre, pula, vai no sofá. O cara é obrigado a sair de casa e orar a Deus que ele não faça muita bagunça, que ele não faça nenhum número 1, nem o número 2 no meu sofá, porque senão eu não sei o que eu vou fazer com esse cachorro. E a gente orava por tudo, orava pelo alimento. Quanto tempo faz que você não ora pelo alimento? Você não senta e você não diz: Deus, eu agradeço a Ti, obrigado pela provisão. A gente orava por tudo, irmãos, porque Deus era necessário, porque Deus era tudo que nós tínhamos. Agora nós estamos num grau, nós chegamos num patamar que Deus pode ficar em casa. Eu já sei o que fazer, eu já sei qual é o caminho, eu já sei como lutar, qual espada tirar, qual escudo eu vou precisar, eu já sei como derrotar o meu inimigo. Então Deus, fica descansando ali e deixa comigo que agora eu estou autossuficiente. E aí a gente acaba dando com a cara na parede, perdendo algumas lutas, passando vergonha, pecando, falhando. E quando a gente erra, peca, falha, aí a gente lembra: opa, eu vou buscar a presença de Deus. Quando 4.000 soldados de Israel morreram, o povo disse: vai dar não, vamos buscar a presença de Deus que está lá em Siló. E aí eles desceram para Siló e pegaram a presença de... Irmão, quando a presença de Deus, que é a arca, chegou no arraial, o povo, a Bíblia diz, que nós lemos aqui, que gritou tão alto, mas tão alto, que o povo filisteu ouviu e disse assim: meu Deus, que grito é esse? Aí um falou: eu acho que os deuses baixaram no acampamento de Israel, com certeza são os mesmos deuses. Olha como eles conheciam a história. Com certeza são os mesmos deuses que tiraram o povo do Egito com mão forte e fizeram ele caminhar pelo deserto até chegar aqui. A perna do povo tremeu dos filisteus, por causa do que eles sabiam que a presença de Deus era capaz. Mas nós vamos continuar lendo, que diz assim, verso 4: então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de... Aqui tem um problema, porque quem trouxe a presença de Deus não tinha compromisso com a presença de Deus. Se você voltar no capítulo 2, no versículo 12, diz assim: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. E não adianta, irmãos, os filhos do sacerdote Eli também eram sacerdotes, mas não se importavam com a presença do Senhor. Tinham um cargo de grande importância, mas não estavam nem aí para a presença do Senhor. Tinham do povo uma visão de homens que eram de Deus,
mas não se importava com a presença do Senhor. Carregavam uma imagem, mas por dentro estavam secos. Irmãos, e esse é um grande perigo nosso, de nós perdermos a presença de Deus e continuarmos com a imagem que Ele nos deu, e ficar satisfeito com isso. E é por isso que o Senhor falou em Mateus 7,21: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, não temos nós profetizado em Teu nome, e não curamos enfermos em Teu nome, e não expulsamos muitos demônios em Teu nome? E eu lhes direi explicitamente: apartai-vos de mim, malditos, eu não os conheço. Aquela palavra conhecer no grego significa intimidade. Você nunca procurou ter intimidade comigo, agora eu não te conheço. Eu não sei quem que falou essa frase, acho que foi o Billy Graham, meu amigo, meu irmão. Mas ele disse: é engraçado que existe um povo que quer passar a eternidade com Deus, mas não dá 5 minutos do seu dia para Ele. A gente passa dias sem ler a Bíblia. Eu sou humilde em confessar. A gente passa dias sem orar, passa meses sem jejuar. Mas quando a crise vem, quando a doença chega, e está repreendida em nome de Jesus, quando a dificuldade financeira bate, quando o sonho não se concretiza, quando é mandado embora da empresa, vou buscar Deus, porque só Ele pode me ajudar. Por que tem que esperar a hora de perder para buscar o Senhor? Por que tem que esperar o pau comer para depois se dobrar diante de Deus? O Senhor não quer ser um amuleto, nem uma lâmpada onde você vai esfregar, Ele vai aparecer e você vai dizer: eu quero que o Senhor faça algo. Está aqui, ó. Porque isso é o comportamento de um gênio e não de um pai. Um pai sensato jamais dá o que o filho quer, mas dá a única coisa que o filho precisa: a sua presença. Um filho não quer um carro novo. Se você perguntar para minha filha qual é o sonho dela, ela vai dizer que quer uma Barbie, sei lá, alguma coisa assim. Se eu pegar uma nota de 200, meu Deus, já pensou eu ter uma nota de 200? Que maravilha. Eu pegar uma nota de 200, botar numa mão, pegar uma barra de chocolate, ou um ovo. Agora está chegando essas do ovo aí, essas enganação que o ovo pesa menos que uma barra de chocolate e custa R$90. Não seja tonto, irmão, pelo amor de Deus. É menos grama que uma barra de chocolate. Vai lá, compra uma barra de chocolate daquela tamanho família, tem mais chocolate do que o ovo. Eu pego aqui uma nota de 200 e pego um ovo e faço assim, ó, escolhe. O que você acha que ela vai pegar? Ah? Ela vai pegar o ovo. Sabe por quê? Dinheiro para ela não tem valor. Ela tem 7 anos. O dinheiro para ela é o que menos. Irmão, se ela andar dentro daquela Fiorino lá suando que nem um cavalo velho, que nem um ando, suando, graças a Deus está chegando o inverno. Se ela andar lá, ter que trocar de roupa umas 4 vezes porque soa demais, ou se ela andar dentro de uma Ferrari sentada no ar-condicionado, não interessa. O que interessa é que eu vou estar no volante. A minha presença é mais importante para ela do que uma mansão ou um carro zero, porque ela não se importa com coisas que perecem. E nós estamos sendo pior do que uma criança. Cristo nos mandou ser como uma criança, e nós estamos preferindo a presença dos bens e depois a do Pai, quando nós tínhamos que preferir a presença do Pai. E os bens é os bens, porque o Senhor mandou nós buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas seriam acrescentadas. Sabe por que ele fala acrescentado? Porque Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Se eu tenho a presença de Deus, eu tenho tudo. O que Ele me der, a partir de eu ter a presença dEle,
é acréscimo. Se Ele me der um pão, é acréscimo, Ele é o meu pão. Se Ele me der riquezas, é um acréscimo, Ele é a minha riqueza. Você está entendendo, meu irmão, o que eu estou pregando aqui? E os 2 filhos de Eli tinham autoridade, tinham nome, tinham serviços a fazerem, mas eles desprezavam o Senhor. As ofertas que o povo levava, eles tinham um garfo com 3 dentes, colocava, já é igual o Satanás mesmo, garfo de 3 dentes. Eles colocavam dentro do tacho, o que saía de carne e bois pegava para ele, era do Senhor e dos sacerdotes, era para pegar depois de oferecer ao Senhor, eles pegavam antes. E se o povo falava assim, não pega, a gordura e a carne é para o Senhor, eles mandavam os caras falar assim, se vocês não entregarem, vocês vão morrer. Iníquos, sujos, desonravam o Senhor, não tinham nada de temor, mas eles estavam lá, carregando a arca, carregando a presença de Deus, levando a presença de Deus para o arraial. E vou dizer uma coisa para você, meu irmão, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Amém? Deus não tem. Se você tem compromisso com Deus, Ele tem compromisso com você. Provérbios 8 diz assim: eu honro os que me honram, e eu amo os que me amam. Na verdade, Provérbios 18 diz: eu amo os que me amam, e os que me buscam me encontram. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Irmãos, Deus, Ele está que nem uma criança quando brinca de esconde-esconde. É engraçado que eu chego em casa, eu não sei como é que pode, a criança é demais. Aí eu chego em casa, ela vai na porta, tem uma porta de vidro, né? Aí eu estaciono o carro, ela olha, aí ela, é o pai! Aí ela sai correndo, porque ela quer se esconder, Desculpa, Rômulo. Aí ela se esconde. Aí ela se esconde atrás de uma porta. E eu passo e eu vejo que ela está lá. Aí ela começa a dizer assim, eu começo a falar assim: ô Cássia, tu viu a Mariana? A Cássia daí entra na brincadeira, não vi, não, Mariana. Aí vou procurando em outros lugares, Mariana. Aí quando ela vê que eu demoro um pouco, ela pai, eu já vi que ela estava lá, mas ela quer ser encontrada por mim. Assim é a presença de Deus, irmão. Ele está escondido atrás de uma portinha aberta, mas Ele está aparecendo para você. E se você desejar essa presença, você vai encontrar, porque você sabe aonde Ele está. Ele não está, Jesus falou assim, quando alguém falar que o reino dos céus está aqui, quando alguém falar que o reino dos céus está ali, meu Deus, irmão, eu estou todo arrepiado. Ele disse assim, não acredita nessa pessoa, porque o reino de Deus não está lá nem aqui, o reino de Deus está dentro de você. Quando você decidir buscar a presença de Deus, você não precisa ir lá no fulano, lá no Beltrano, na igreja tal, no seminário tal, não. Você tem que trancar a porta do teu quarto, dobrar o teu joelho e orar em secreto, e o teu pai que vai estar lá com você em secreto, vai se mostrar para você. O desejo de Deus é ser achado por nós. O desejo de Deus é caminhar conosco. Deus nos amou tanto que enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós, para que Ele nos religasse. A palavra religião significa religare. Ele nos religou com Deus. Nós estávamos longe. A ponte que foi feita foi através do sangue. Nós temos livre acesso ao Senhor. Eu não sei você, meu irmão, mas eu desejo tanto a presença de Deus. Eu desejo tanto a presença do Senhor. E eu sei, irmão, que eu estou fazendo nem a metade do que eu deveria fazer pelo quanto eu desejo. Nós precisamos ansiar mais do que o dinheiro, mais do que o carro, do que a casa. Tudo isso é importante, é bom viver bem, é ótimo. Todo mundo tem que granjear para comer o pão de cada dia.
mas acima de todas as coisas, a presença de Deus é prioridade a nós. E a Bíblia vai dizer, o grupo de louvor pode se preparar, que Ofni e Finéias trouxeram a presença de Deus. Irmão, isso aqui é complicado. Sabe por que é complicado? Porque o homem jamais vai poder dizer se somos ou não de Deus. Nós podemos passar, eu posso passar para você que eu sou um homem de Deus, pregando, estando ali atrás auxiliando, aconselhando, orando pelas pessoas. Quem conhece o meu coração não é nem a minha mulher, é Deus. E eu não preciso tentar ser o que eu não sou. Deus não quer isso. Deus não quer que eu me esconda atrás de uma capa. É igual Naamã, comandante do exército da Síria, porém leproso. Dentro de casa tirava a capa, tirava a couraça. A casa via sua lepra, sua sujeira. Saía de casa, a couraça estava posta, a capa estava posta, para que o povo não visse a sua fraqueza. E sim, você não precisa sair por aí dizendo qual que é a tua fraqueza. Não precisa gritar para os quatro cantos, dizendo que você é fraco nisso, que você peca naquilo. Não precisa. Você só precisa ser verdadeiro com Deus. Você só precisa tentar parar de esconder o teu pecado e a tua falha do Senhor. Porque nós entramos no nosso quarto para orar de forma arrogante. Ao invés de dizer ao Senhor: Deus, eu estou perdido, eu estou afundado, eu estou longe, eu me afastei, eu não consigo sair, eu estou na lama, me ajuda. E nós estamos falando algo que Ele já sabe. Mas existe um poder nessas palavras que se chama confessar, perdão. Nós estamos confessando a Ele aquilo que Ele já sabe. Ele quer que saia daqui, ó. Mas nós estamos entrando no nosso quarto de oração com o coração sujo e dizendo: Deus, eu estou aqui, obrigado. Senhor, abençoa a minha vida. Senhor, prospera o meu trabalho, me dá prosperidade, me dá bênção, abençoa a minha casa. Eu quero ser bem sucedido, eu quero ter saúde. E o Senhor está ouvindo do trono dizendo assim: e o principal você não quer? Desestufa o peito, irmão. Você está entendendo o que eu estou querendo pregar aqui? Desestufa o peito, baixa a cabeça, presta reverência, tenha temor. Entra no quarto, entra na igreja. Ah, mas a igreja é um templo tem 4 paredes, e Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Não, mas Deus habita no meio do seu povo. Deus habita no meio da sua igreja. E a igreja não é isso aqui. A igreja é isso aqui, ó. E Deus está aqui. E quando Moisés foi à presença de Deus, ele falou: tira a sandália do pé. Quando Josué viu a presença de Deus, ele falou: tira a sandália do pé. Porque aonde Deus está, Ele merece todo o temor e toda a reverência. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu já caminhei. Primeira vez que eu vou abrir o meu coração sobre isso aqui. Eu já caminhei sem temor. Eu já caminhei sem temor. Eu já carreguei uma imagem de alguém que eu não era, e eu chorava muito. Eu pedia muito perdão. Eu dizia: Deus, eu não sei o que aconteceu. Até o dia que eu entendi que o Senhor conhece o meu coração e não a minha aparência, e que Ele sabe da minha fraqueza e não que eu sou forte. E que se eu apresentar para Ele a minha mazela, Ele não vai me julgar, Ele vai me ajudar. Quem condena é Satanás, o pai da mentira,
é Satanás. Quem quer colocar na tua mente que não existe mais como se consertar é o diabo. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor está chamando o seu povo de volta para os seus braços. E eu tenho certeza que nesse lugar, assim como eu, tem um povo que está disposto a voltar para os braços do Senhor. Meu irmão, o lugar mais seguro da terra é na presença de Deus. O lugar mais prazeroso na terra é na presença de Deus. O lugar de mais gozo na vida é na presença de Deus. O lugar de maior riqueza é a presença de Deus. O maior tesouro, a maior pérola, a maior graça, a maior misericórdia, a real majestade e alegria da vida está no Senhor, que está neste lugar, de braços abertos como na cruz do Calvário, disposto a renovar você, a abraçar você, a perdoar você. Meu Deus, alguém recebe? Então se coloque de pé. A Bíblia diz assim, ó: Deus resiste ao soberbo. Soberbo é aquele que anda assim, ó. Como é que está a vida, irmão? Está boa? Não, está um caco. O humilde não. Humilde não é aquele que deita para todo mundo passar por cima. O humilde é aquele que reconhece quando erra, quando falha, e que tenha essa humildade dentro do teu coração e do meu nessa manhã. Eu quero orar aqui, eu quero orar por você, eu quero orar pela tua casa, orar pela tua família. No final nós vamos orar pelas mulheres, pastor Tainã, nós vamos abençoar as mulheres. Mas eu quero falar com você que por algum determinado motivo perdeu o temor do Senhor. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão: se confessar que perdeu o temor do Senhor, não é uma vergonha, é uma nobreza. Mas você está aqui nessa manhã, você perdeu o temor e por isso se afastou de Deus. Você perdeu a Deus, perdeu. Você não sente mais, você não tem mais prazer, você não chora mais, você não lê, não ora mais, não consegue, você não consegue. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Isso. Você que perdeu o temor do Senhor, coloque a mão sobre o teu coração. Coloque a mão sobre o teu coração. Meu Deus, aqui existem pessoas, homens e mulheres rendidos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos viver uma vida de aparência, Senhor. Nós não queremos viver uma vida onde nós mostramos ser alguém que realmente nós não somos. Acima de agradar aos homens, nós queremos agradar o Senhor, porque nós sabemos que só o Senhor tem plenitude de alegria. Só o Senhor tem gozo para a nossa vida, prazer. Por isso nós rendemos o nosso coração, Pai. Aqui tem homens e mulheres que perderam o temor do Senhor. Deus, em nome de Jesus, renova, perdoando esses pecados, perdoando a negligência, perdoando a preguiça. Meu Deus, outros altares foram levantados, outros amores, mas nessa manhã eu peço ao Senhor para que o Senhor derrube os altares, para que o Senhor arranque os outros amores, e que o Teu Espírito venha soberanamente sobre o Teu povo nessa manhã, trazendo sobre todos o prazer da Tua presença e renovando neste coração o temor. Deus, nós confessamos a Ti o nosso pecado e sabemos que o Senhor é o Deus perdoador, cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de bondade. Alcança esta mulher, alcança este homem, renova eles, Pai, com graça, com misericórdia, com amor, em nome de Jesus. Livra da sequidão, livra da mornidão, livra da falta
de temor e dá-nos um coração igual ao teu, dá-nos um coração íntegro, dá-nos um coração fiel. Nós te amamos, nós te adoramos de todo o coração, Senhor.